muito bem. De volta estamos para tratar de mais um tópico da nossa aula aí, que é, nós vamos falar, aliás, de dois tópicos. Nós vamos falar de concurso de pessoas e já vamos começar a falar de penas, tá? Então nós vamos dividir essa aula em concurso de pessoas e algumas circunstâncias ligadas às penas, tá? Então, como de costume, nós vamos colocar aqui, ó. Então nós vamos falar de concurso de pessoas, concurso de pessoas, e nós vamos falar das penas. Professora, isso, então nós vamos falar dos artigos 29 e 30, e aqui nós vamos falar do 32 e seguintes do Código Penal, tá? Então só pra gente ficar aqui, pra gente não ficar perdido no espaço. Professora, quando a gente fala concurso de pessoas, é óbvio que eu estou falando que o crime vai acontecer com mais de uma pessoa. Então, as pessoas ou os agentes, eles vão se unir para o cometimento dos crimes, de modo que, unidos, eles farão a manobra criminosa, ok? Professora, se eles estão unidos, como que vai ficar a punição desse sujeito, né? Então, o artigo 29, ele diz assim, ó, o Código Penal, ele diz que se as pessoas estão unidas, ele vai adotar a teoria monista. Professora, o que é teoria monista? Todo aquele que concorrer para um crime vai responder por ele na medida da sua culpabilidade, tá? Então, todo aquele que concorre para o crime responde por ele na medida da sua culpabilidade. Então, é a regra da teoria monista ou também teoria unitária. Por que unitária, professora? Porque ele está dizendo o seguinte, se ele cometeu a mesma manobra criminosa, ele vai responder pelo mesmo crime. Ah, mas por que isso? Porque nós temos também aquela que a gente chama de teoria pluralista. Essa daí, você vai anotar que essa é a exceção. Então, a teoria pluralista, ela é exceção. Por que exceção? Porque a regra é de que quando o coautor e o partícipe, eles cometem crimes, eles vão responder pelo mesmo crime. Só assim não será quando nós estivermos diante da divisão da sua ação, tá? Outra coisa importante tem que saber que quem é o autor, quem é o coautor e quem é o partícipe, tá? Por que isso? Deixa eu pôr aqui duas outras coisas que nós vamos falar. Autoria colateral, autoria incerta. Nós vamos falar isso aqui, né? E nós vamos falar do mentor ou do autor intelectual. Priscila, quem é o autor? O autor para nós é aquele que tem a ideia da manobra criminosa, tá? Então ele desenvolve a manobra criminosa, ele dá a ideia. O coautor, ele vai não só colar com a ideia do autor, mas ele também vai desenvolver a manobra criminosa. Então, autor e coautor, eles realizam a manobra criminosa, tá? Então, eles conseguem desenvolver o núcleo do tipo. Então, toda vez que eu consigo desenvolver o núcleo do tipo, nós estamos diante do autor e coautor. Professora, mas e quem é o partícipe? O partícipe é aquele que vai auxiliar materialmente ou moralmente o autor e o coautor, tá? Então, ele auxilia materialmente ou moralmente o autor e o coautor. Prestem bem atenção que se eu auxilio, eu não estou realizando o núcleo do tipo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, autor e coautor realizam o núcleo do tipo, autor e coautor realizam o núcleo do tipo, e o partícipe, ele não realiza. Professora, o que é o núcleo do tipo? O verbinho, né? Então, ele realiza toda a manobra criminosa ligada ao tipo. O partícipe, ele vai ajudar materialmente ou moralmente. Então, ele dá a corda, ele dá o revólver, mas ele não atira, ele não prende, ele não segura, porque se ele atirar, se ele segurar e se ele prender, ele está realizando
o núcleo do tipo, então ele é autor e coautor. Lembrando que os três serão responsabilizados pelo mesmo crime como regra. É óbvio que o partícipe, ele tem uma menor importância, de modo que a pena dele será, dentro da fixação da pena, de forma menor, tá? Agora, professora, como que vai se dar aqui a teoria pluralista? Quando a gente fala de teoria pluralista, cada um vai responder por um crime. Então, eu vou ter o mesmo fato criminoso, então, nós vamos ter o mesmo fato criminoso, porém, a ação de um e a ação de outro vai ter imputação distinta. Quer ver só um exemplo? Então, vamos colocar aqui, ó, nós estamos falando da pluralista. Alguns exemplos que eu vou colocar aí para vocês, tá? Artigo 342 e 343. Então, artigo 342 e 343. Artigo 124 e 126. Artigo 317, artigo 333. Ah, professora, então, quem comete falso testemunho, aquele que comete o falso testemunho, ele vai ser punido pelo 342. O que fez com que ele falseasse a verdade, responde pelo 343. Se eu deixo um terceiro fazer aborto em mim, eu sou a gestante, eu respondo pelo 124. Mas se eu sou o terceiro que fiz na gestante, professora, então eu respondo pelo 126, tá? Agora, eu sou o particular que recebi um dinheiro que foi oferecido pelo particular. Professora, então aqui o código entende em bifurcar a conduta, dizendo que aquele que é funcionário público responde por um crime e o particular responderá por outro, porque ele adota a exceção trazida pela teoria pluralista, onde mesmo que pessoas se unam para o cometimento de crimes, esse cometimento se dará, a imputação se dará de maneira diferente, tá bom? Então isso é importante. Vocês viram que eu coloquei aqui? Primeiro vamos falar do mentor. Eu falei que o partícipe, ele não desenvolve a ação nuclear, então ele não realiza o verbinho. Isso eu falei, eu afirmei. Mas como que fica aquela pessoa que manda matar? Porque se ela manda matar, ela apenas instigou. Concordam com isso? Ó, induzir e instigar. Se ela induziu ou instigou, ela é um partícipe. Só que não é essa teoria que a gente adota para punir o mentor e o autor intelectual, tá? Então você vai anotar aí que se o mandante, né? Se a pessoa manda matar e ela consegue paralisar a manobra criminosa, nós estamos diante de uma outra teoria, que você vai anotar aí, ó, que é a teoria do domínio do fato. Professora, o que é essa teoria do domínio do fato? Ela diz o seguinte: se essa pessoa que mandou, ela consegue ou conseguir diminuir ou paralisar a manobra criminosa, ela tem o domínio sobre o crime. Se ela tem o domínio sobre o crime, né, porque ela é a mandante, ela é a autora. E aquelas pessoas que atendem o comando dela são os coautores. Nós vimos recentemente, de forma midiática, a viúva da Mega Sena, né? A viúva da Mega Sena foi processada e condenada porque ela teria mandado matar o seu marido, que era um ganhador da Mega Sena, né? Professora, mas por que ela foi autora? Se ela mandou matar, ela deveria ser um partícipe e a pena dela deveria ser reduzida. Ora, se nós trabalhássemos com essa circunstância, nós partiríamos do pressuposto que era muito melhor mandar fazer o crime. Porque se eu mandasse fazer o crime, eu teria menor pena, ficaria muito melhor. Então o Código Penal, ele adota como complemento a teoria do domínio do fato, de modo que não há se falar numa simples participação. Essa pessoa que manda, que tem aí a manobra criminosa, ela é considerada autora e vai ser responsabilizada por isso, mesmo que não tenha desenvolvido o núcleo do tipo verbinho, tá? Professora, para a gente fechar, deixa eu apagar aqui, vocês já viram, né, a questão da exceção, nós colocamos aqui um asterisco.
Agora vamos falar um pouquinho dessa autoria colateral que a OAB gosta bastante de falar, essa autoria colateral incerta, tá? Então nós vamos falar isso para fechar a questão do concurso de pessoas e já começar nesse finalzinho de aula falando um pouquinho aí a respeito da autoria colateral incerta, tá? Professora, o que é autoria colateral e autoria incerta? É possível, e aí a OAB, quando ela cobra esse preceito doutrinário, que é bem difícil acontecer na prática, mas não é impossível. É provável que duas pessoas que não estejam em conluio, porque quando eu falo de concurso de pessoas, nós temos que ter duas pessoas que estejam em conluio, perfeito? Ah, professora, elas se unem para o cometimento de um crime, então eu tenho pluralidade de pessoas, unidade de desígnios e elas têm o mesmo objetivo, por isso que elas vão ser responsabilizadas pelo mesmo crime. Agora, é possível que nós não tenhamos a mesma unidade, nós não temos ajuste prévio, porque o ajuste prévio faz parte do concurso de pessoas. Mas nós temos o mesmo objetivo, que é matar a pessoa. Então, olha só, eu me coloco de um lado, então eu me coloco de um lado e o B se coloca de outro. E nós temos o mesmo desafeto, que é o C. E aí, olha só o que acontece. O C vai passar por esse lugar. O C vai passar por esse lugar e nós dois queremos matá-lo. E nós atiramos ao mesmo tempo, eu e o B. Só que duas coisas podem acontecer aqui. Pode acontecer, a primeira coisa, é de saber que o meu tiro foi o que matou o C. Lembra-se do nexo? Então, de acordo com o laudo pericial, ficou constatado que o tiro que matou o C foi o meu, o A. Nessa hipótese, como que fica a imputação do B? Nós estamos diante de uma autoria colateral. Eu consigo saber que o A matou, então ele responde por homicídio consumado. Professor, e o B, ele responde por quê? Homicídio tentado. Ah, professora, mas ele não vai responder por crime impossível? Não, porque quando ele atirou, o C estava vivo, então o objeto estava apropriado, o meio foi apropriado. Agora, se o C já tivesse morrido e o B tivesse atirado, aí nós falaríamos na figura do crime impossível, ok? Então aqui, ó, se eu sei quem atirou, eu vou imputar a consumação para aquele que atirou. Ah, professora, mas por que não é o mesmo crime? Porque aqui eu não tenho conluio, eu não tenho unidade de desígnios. Eu não tenho ajuste prévio. Eu não tenho ajuste prévio. Eu não me ajustei com ninguém. Se eu não me ajustei com ninguém, eu não falo no mesmo crime. Até porque o tiro matou, fui eu que matou, né? Fui eu quem matou aí e não o B. Perfeito? Agora, cuidado. Porque é possível que a OAB também cobre essa seguinte circunstância. Ó, quer ver? Ela pode cobrar assim. A e B, eles atiraram, né? Então, A e B, eles atiraram no C. Só que a perícia, já respondi bastante questão dessa daí na OAB, só que a perícia não constatou qual o tiro que matou o C. Aí a OAB pergunta, como que fica a imputação de A e B? Então, presta atenção, hein? Porque a segunda situação, eu matei, então o A matou. Então, ó, A e B, eles atiram no C. Só que a perícia não sabe constatar qual projétil matou. Se é o projétil da minha arma, né, uma .40, ou se é o projétil do B, que é um 38. Ele não consegue saber qual foi o tiro que acertou de maneira aí a causar o óbito. Como que fica a situação? Eu vou responder por homicídio consumado e B também? Ou ambos responderão por homicídio tentado? Ou um responde por tentado, outro por consumado? Vejam só que a resposta, como a autoria aqui é incerta, toda vez que a gente não tem certeza, favorece o réu? Favorece. Só que aqui, eu não vou absolver, certo? Em dúvio pro réu. Eu não absolvo. Porque um de nós dois certamente matou. Mas como eu não sei quem matou, ao menos tentativa ambos causaram. Então, nessa segunda hipótese, em caso de autoria incerta, nós teremos a responsabilização de ambos, ao menos por aquilo que efetivamente eles causaram, que é a tentativa do homicídio, tá? Isso a gente chama de autoria incerta. Tudo bem? Agora, professora, outra coisa que nós vamos falar aqui.
com relação às autorias, tá? Presta bem atenção, porque quando a gente fala de autoria, né, nós não falamos da autoria incerta, nós falamos da autoria colateral. Vamos colocar aqui, ó, eu vou apagar aqui das penas, depois a gente fala na próxima aula. Não tem problema que eu vou ter que falar um pouquinho aqui do concurso, porque também é importante. Professora, então você vai falar só de concurso, vamos falar só de concurso, tá? Vamos abortar a missão, porque tem mais coisas importantes pra gente falar, não tem problema. Na próxima aula a gente coloca a questão das penas. Só pra gente fechar aqui, ó. Nós temos a autoria imediata e a autoria mediata. Professora, o que é a autoria imediata? É aquela que é feita pelo próprio autor. Ele mesmo realiza a manobra. E a autoria mediata? O autor, ele utiliza de terceiro para a manobra criminosa, de modo que esse terceiro, geralmente, ele tem circunstância de vulnerabilidade. Então, ele é menor, ele é doente, tá? Cuidado, porque se ele é menor, o menor não pode ser responsabilizado. Agora, cuidado, porque é possível que o menor, juntamente com o maior, com unidade de desígnios, com ajuste prévio, eles venham a querer cometer o crime. Se isso acontece, eles responderão. Só que o que vai acontecer? O menor responde pelo ECA e o maior perante o Código Penal, tá? Pra gente fechar a nossa aula de hoje, olha só. Vocês viram que eu coloquei aqui o artigo 30, certo? O artigo 30, ele diz assim, ó, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Então, ele fala no artigo 30 que as circunstâncias de caráter pessoal, elas não vão se comunicar. Priscila, se elas não vão se comunicar, como que fica essa questão da reincidência? Então, olha, vamos entender. Se eu vou roubar com alguém, nós estamos falando de concurso, então eu tô com alguém, certo? Eu quero roubar com alguém, eu quero matar com alguém. Mas vamos supor que na hora que nós formos punidos, eu sou reincidente e o outro é primário. A reincidência, a primariedade, a confissão, são coisas que são de cada um, são circunstâncias e condições de caráter pessoal. Isso não vai passar para o meu amigo que está roubando comigo. Agora, o Código Penal, ele continua aí, ele coloca assim, ó. Mas, então ele coloca, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Aí ele põe assim, ó, salvo se forem elementares para o crime. Professor, o que são elementares para o crime? São circunstâncias que, sem essas circunstâncias, que são pessoais, o crime não acontece. Quer ver só um exemplo? Eu vou pular aqui para cima, ó. Peculato. Para ser peculato, tem que ser feito por funcionário público. Então, o crime de peculato, lá no artigo 312, ele exige que a apropriação se dê em razão de ser um funcionário público em razão do cargo. Professora, se eu vou roubar com funcionário público, roubar não, vamos falar certo. Se eu vou me apropriar de um bem com esse funcionário público e eu sei que ele é funcionário público, essa elementar do crime, ou seja, o fato dele ser funcionário público, é uma condição sem a qual o crime não vai acontecer. Então, ela faz parte do tipo penal. Se ela faz parte do tipo penal, nós estamos diante, então, de uma circunstância que é pessoal, mas que vai passar para a outra pessoa, tá? Então, cuidado que o fato de ter uma circunstância que é elementar para o crime, pode ser que essa circunstância seja minha. Mas se eu conheço essa circunstância, agora tem que tomar cuidado, né? Porque se eu não conheço essa circunstância, se eu não sei que eu estou me apropriando de um bem com um funcionário público, eu não falo aqui, ó, em peculato, tá? Então, para que eu possa passar, para que haja, então, essa exceção que está no artigo 30, eu tenho que conhecer esse elementar para o crime. Quer ver um outro exemplo? Ó, infanticídio. É que nós estamos falando de crimes próprios, né?
O infanticídio, que está lá no 123, ele exige que a mãe mate o próprio filho logo, durante ou logo após o parto, em razão do estado puerperal. Professora, esse fato de ser a mãe que matou o próprio filho logo após o parto é uma circunstância de caráter pessoal da mãe. É de caráter pessoal da mãe. Mas se eu matar juntamente com ela, eu cometo o crime de infanticídio. Por quê, professora? Porque o fato de ter sido a própria mãe que matou e eu desenvolvi a ação nuclear, porque isso são crimes próprios, os crimes próprios admitem coautoria e participação, você já anota aí? Como admite coautoria, eu consigo partilhar o núcleo do tipo. Então, professora, se eu matei juntamente com a sua mãe, essa circunstância que é elementar para o crime vai passar para a minha pessoa ou para a pessoa que matou juntamente com a mãe. Agora, olha o que caiu na OAB para a gente fechar a nossa aula de hoje. A OAB perguntava o seguinte, um sujeito, então o sujeito tinha assim, ó, o sujeito A, B e C. Então, quem eram esses sujeitos? O sujeito A, ele era foragido da justiça. Então, o sujeito A, foragido da justiça. O sujeito A era filho de B. Tá? Então, ele era filho de B e sogro não, ele era pai. O C era pai. Vamos pôr aqui bonitinho. Ele era filho de B e mulher, marido de C. Então, ele era filho do B e casado com o C. E pediu pro D, que era o vizinho. Nossa, professora, confusão. Isso foi questão de exame de ordem, hein? Questão do exame de ordem, ó. O A era filho do B, então o B era pai, casado com o C. Eles pediram pro D esconder o A. A polícia chegou e pegou todos. E a OAB perguntava como que ficava a imputação do B e do C e do D. Vejam só, B e C estão isentos de pena. Então aqui tratava-se de um crime de favorecimento pessoal. B e C estavam isentos, porque são filho, cônjuge e ascendente. Mas o D, muito embora tenha feito a manobra em conluio, D seria responsabilizado. Por quê, professora? Por quê? Porque nesse crime do 348, o fato de serem pais e filhos não fazem parte aqui, ó, não são circunstâncias que são imprescindíveis para o crime. Então, essas circunstâncias não passarão da pessoa aí, do acusado, tá? São circunstâncias que não passam para outros conluiados. Perfeito? Nós fechamos então a aula de hoje com um concurso de pessoas ou de agentes e eu espero vocês para a gente falar de penas na nossa próxima aula. Até já!